Olá, que prazer estar aqui mais uma vez para junto compartilharmos uma palavra boa, uma motivação a mais para a minha vida, para a sua vida. Meu nome é Sérgio Cândido de Carvalho e eu sempre no início, como todos fazem, quero pedir a você que vai lá no YouTube e dê um like lá, de preferência se inscreva no canal, tá bom? Não te custa nada, você não paga nada e ajuda a gente a divulgar, porque quanto mais like, mais inscritos, o Google, né, passa para as pessoas quando procura alguma coisa naquela área. E a nossa área aqui é mais motivacional mesmo, a ensinar, ajudar a gente a enfrentar a vida, o nosso dia a dia, os problemas, as dificuldades que são comuns a todos. Hoje, por exemplo, eu tive um dia super cheio, fisicamente eu estou bastante cansado, mas estou muito feliz, por quê? Porque eu estou vivo, meu sangue ainda está batendo aqui no meu coração. Então eu estou feliz por isso, cansado, mas muito feliz. Mas, como sempre, eu trago alguma coisa aqui que é comum no dia a dia meu e seu, das pessoas, né? E hoje, essa semana, na verdade, eu estava pensando sobre o medo. O medo. Se tem uma coisa terrível, é o tal do medo. Então, eu queria falar um pouquinho sobre o medo. O medo, ele tem várias origens de idioma, óbvio. Então, por exemplo, do latim, ele vem de metum, metum. Então, esse medo do latim é como se você tivesse assim, uma resposta emocional a uma emoção que brota de um perigo iminente ou eventual. Então a pessoa entra num desespero, por quê? Porque sente que tem um perigo, alguma coisa ruim de mal está por vir. Então esse é o medo, no latim. Mas ele tem também, por exemplo, no grego, ele vem, ele está mais ligado, é chamado panikos, é ligado para nós a palavra pânico, né? Óbvio. A pessoa está em pânico e a origem veio daí, então o medo. No francês também tem origem de medo. Já no francês, ele é chamado de couar. Couar é ligado à palavra para nós traduzido covardia. Então o medo tem essas origens. Mas o certo é que o medo existe e é uma resposta às nossas emoções de perigo. Quando nós vamos pesquisar, aprofundar no tema, no assunto, nós vamos descobrir escritores. E, por exemplo, Aristóteles, ele foi o primeiro filósofo clássico a escrever sobre esse assunto. Então, ele escreveu um livro, né, a Ética Nicômaco, que é muito interessante, que para Aristóteles, o medo, na verdade, ele é a suposição de um mal. Ou seja, é o ruído da imaginação, que ele até põe entre parênteses como fantasia. Ou seja, a minha imaginação cria a ideia de que o medo que eu estou tendo é de algo que há de vir. Então, veja bem, eu suponho que algo vai acontecer, então eu fico com medo. Isso no entendimento de Aristóteles. E eu não vou longe no entendimento dele não, porque de certa maneira eu concordo. Porque eu experimentei isso há algum tempo, que eu tive um problema estomacal, em razão dele eu sofri vômitos, e em decorrência do vômito, de cada vômito, e eu tive sequência de 3 por cada vez, depois em 3 outras oportunidades, eu sofria pequenos desmaios. Então o desmaio é tão terrível, a perda da consciência é tão terrível, que eu desenvolvi um medo de comer e passar mal, porque eu ia vomitar, e se eu vomitasse, eu sofreria desmaio. Então eu comecei a sentir esse medo e eu não percebia que eu estava tendo medo. Mas como eu estudo e trabalho isso, eu fui pesquisando e fui descobrindo que eu estava desenvolvendo em mim um medo, ou seja, eu já estava sofrendo antes de alguma coisa acontecer. Então, quando eu ia comer à noite, principalmente, eu já falava, hoje eu não vou jantar, vou comer uma coisa mais leve, porque eu estava com medo de vomitar e do vômito eu desmaiar. E o desmaio é terrível.
Então, aos poucos eu fui descobrindo o que estava acontecendo comigo para eu combater esse medo. Por isso que eu trouxe hoje, queria falar um pouquinho sobre esse medo. Também Epicuro, ele também falou sobre medo. Ele falou sobre 4 medos principais, e um desses 4 medos que ele fala é o da morte. Só que ele fala o seguinte, que o medo da morte é um absurdo, porque quando ela vem, nós já não somos mais nada. Então ele acha que ter medo da morte é um absurdo. Então não há sentido no entendimento dele que nós temos medo da morte. E também fala às vezes do medo da dor. Ou seja, no entendimento dele, se eu tenho dor física, eu descubro o que está originando aquela dor física e eu consigo combater aquela dor e tudo fica tranquilo. Então ele acha também que não há necessidade de ter medo da dor. E ele fala mais outros 2 que não vão interessar muito para nós aqui. Mas interessante que o psicólogo Jorge Tson, ele também escreveu sobre o medo. Ele escreveu um livro, El Poder del Miedo, o poder do medo. Ele escreveu lá e ele fala o seguinte, que ele acredita que é possível a gente não sentir medo. Ele entende que se eu quiser, é necessário eu descobrir e eu não ter medo, ou seja, eu aprender a combater esse medo. Isso não é fácil, mas é absolutamente possível. Porque quando você e eu analisamos o medo, ele tem um lado bom e o lado ruim dele. Então, é como um estresse. Quando uma pessoa entra no estresse, é assim, o estresse tem 3 fases. A primeira fase é a fase do alerta. Então é chamado, entre aspas, a fase boa, se é que existe alguma coisa boa no estresse, né? A primeira fase é para alertar a pessoa de que algo está por vir e que aquilo não é bom. Então é a fase do alerta. Depois vem a fase da pessoa ter que se medicar sobre isso e é aquela que perde o controle completo. Então, o medo também seria mais ou menos dessa forma. Então, vou te dar um exemplo aqui. E é real dos livros de psicologia, tá? A jovem, ela foi criada com os pais super protetores. Ou seja, qualquer fato que ocorria, dificultou um pouquinho, os pais entravam, resolviam e tiravam a moça daquela zona de confusão. Então, aquele teatro de operações complicada, né, o papai chegava ou a mamãe pegava, tirava a moça e arrastava e levava para uma zona de conforto. Muito bem, tudo que acontecia com ela, o papai ou a mamãe estavam lá e tiravam a moça dali e resolviam aquele problema. Quando atingiu a idade adulta, ela não conseguia resolver mais os seus problemas. Por quê? Porque o pai e a mãe não permitiram que ela enfrentasse a vida. Agora, sem o pai lá na faculdade, na hora que as dificuldades vêm, ela vai recorrer a quem? Ela está no trabalho, recebe uma proposta muito melhor em um outro trabalho, talvez até melhor também como trabalho, mas ela não vai. Por quê? Porque ela não consegue sair da zona de conforto. No final de semana, as amigas, as pessoas chamam para ir a uma festa, passear em algum lugar, ela não vai. Por quê? Porque ela não quer sair da zona de conforto do seu lar, da sua casa. Ali onde ela foi criada, tendo papai e mamãe, fazendo e resolvendo tudo. Então ela vai desenvolver vários medos em razão disso. Por isso, você aprenda a deixar seus filhos resolverem determinadas tarefas, determinadas situações difíceis por si só. Porque senão você vai resolver para ele o dia que você não estiver, ele não vai conseguir resolver. Então, o medo, então, como emoção, ele tem uma vantagem muito grande. E qual é a vantagem do medo como emoção? Ele ajuda a pessoa a concentrar nos perigos reais ou não. Então, esse é uma ideia. Há psicólogos que defendem, outros não, mas alguns que afirmam que nós já nascemos com vários medos. E alguns enumeram entre 7 e 8 medos. Agora digo eu acredito que nós também nascemos com vários medos. Por quê? Porque quando a criança está lá
no útero da mamãe, a criança tem tudo ali, desde temperatura, alimentação, conforto, até a claridade especificamente dela ali, está ótimo, está tudo muito bom. Então, quando a criança nasce, ela já sai da zona de conforto e experimenta algo inédito. Então, de cara, ela já tem que levar um tapinha. Então, a cor já começa a mudar, o barulho é diferente, o clima do local é diferente. Então, ela já cresce ali com várias inseguranças e que podem ou não seguir o resto da sua vida. Então, eu também defendo que nós já nascemos com vários medos. Pilar Jericó, ele defende 2 tipos de medo e que são interessantes. Então, o primeiro medo é o saudável. Qual é o medo saudável? É a prudência que nos ajuda a proteger dos perigos reais ou imaginários ou que ainda virão, que poderão vir, melhor dizendo. E o segundo que Pilar Jericó fala é o medo nocivo. Qual é o medo nocivo? É aquele que nos paralisa, que nos impede nas tomadas de decisão. Eu fiz um curso no estado certa vez, e lá a gente tinha que fazer uma tarefa, que eu tinha que subir em um local alto, que tinha uma passarela montada de propósito para aquilo. Ela devia ter 20 e poucos centímetros somente de largura, e num lugar alto, cerca de 10 metros de altura. Então a gente subia a escadinha e subia naquela passarela para fazer a atividade proposta. No dia que eu fui, nós éramos 50 alunos, um subiu, fez, o outro subiu, fez. Quando eu subi, que eu cheguei lá, eu percebi que eu tinha medo de altura. Quando eu cheguei, eu travei, tive muito receio e não tive coragem de prosseguir naquela ponte estreita para fazer. Então o instrutor mandou descer e disse: quem não fizer vai perder o curso. E isso até sexta-feira. Quem não fizer vai perder o curso. Isso era uma terça-feira. O que eu fiz? Todos os dias, em vez de almoçar, eu guardava meu almoço, ia lá para aquela ponte, subia e ficava treinando. Eu dava 2, 3 passos, voltava, 2, 3 passos, até que na quinta-feira eu já estava apto e consegui. Então na sexta-feira foi o dia do último teste, eu subi, passei aquela ponte e cheguei do outro lado e concluí o meu curso sem problema, aspas, porque eu fiquei a semana inteira sem almoço para eu ir lá treinar. Então, o medo saudável é o que dá a prudência, que nos ajuda então a enfrentar os perigos reais ou imaginários e que poderão vir, né? Ou talvez nem virão, e o nocivo, que é o que paralisa, impede na tomada de decisão. E para a gente encerrar, que eu não gosto de passar de 15 minutos, o que fazer então diante de medo ou de medos? O que fazer? A primeira coisa diante do medo é compreender o medo. Eu tenho que compreender. Como que eu faço isso? Eu penso, como que esse medo surge? Como que ele aparece? De onde vem esse medo que está me atormentando? De onde ele vem? O que sustenta esse medo em mim? Então eu já falei 3 coisas sobre compreender o medo. Eu penso de onde ele aparece, como ele aparece e o que sustenta esse medo. E eu vou combater isso. Então esse é o primeiro ponto do que fazer. O segundo ponto do que fazer diante do medo é administrar. Como que eu administro o medo? Pelo amor de Deus, me ajuda. É simples, entre aspas. Você detecta o medo, descobre quais os pensamentos que desencadeiam esse medo. O que eu faço? Se eu descubro que eu estou tendo pensamentos que desencadeiam algo em mim, imaginário, fantasioso, eu, sabendo disso, eu começo a alimentar minha mente com outros pensamentos, substituo quando eu percebo aquele pensamento já foi embora. Então, o meio desencadeador do medo, ele é afastado. Terceiro e último, sobre o medo, como fazer é a exposição progressiva. O que é isso? Ah, você tem medo de cobra, coloca você num quarto fechado com a cobra. Não, é progressivo. Qual é o medo que eu tenho? Eu vou enfrentar esse medo durante um tempo até eu perceber onde eu aguento. E depois eu posso me recuar, depois eu enfrento, recuo. Quando eu assustar, eu não vou recuar mais. É como você está em um local escuro e você acende apenas uma luz pequena. Se um mosquito pequeno entrar na frente da luz, ele vai dar uma sombra enorme que parece um monstro lá embaixo. Quando eu vou lá em frente e descubro que é aquele mosquitinho, eu retiro dali, a luz volta a brilhar. Então,
saiba muito bem, o medo, ele na maior parte, ele é imaginário, ele é combatível quando eu tomo essas atitudes aqui, que são 3, vou repeti-las para você. Então, o que fazer diante do medo? Primeiro, eu vou compreender o medo, como ele aparece, de onde ele vem e o que o sustenta. Segundo, eu vou administrar, eu descubro, detecto os pensamentos que desencadeiam o medo. Terceiro e último, é a exposição progressiva. Eu vou enfrentar esse medo com cautela, com cuidado, se precisar de acompanhantes, eu vou com alguém comigo, até que eu consiga enfrentá-lo de vez. Para encerrar de vez, eu tive um vizinho que um dia me disse que era para eu ajudar a família dele a resolver alguns problemas, que ele ia se matar. Então eu fiz que ele me contasse por quê, já que ele me confiou para eu ajudar a sua esposa e os 3 filhos, que ele me contasse por que ele ia suicidar. Então ele me disse que estava com AIDS, que ele tinha feito o exame, estava positivo, e que ele ia se matar porque ele não aguentava enfrentar isso. Então eu o convenci, aí no dia seguinte, lá no Hemominas, eu o convenci, aí fui com ele para fazer o teste de novo, porque naquela época, era início, eles estavam dando muito positivo errado. Então ele foi comigo, custou aí que ele queria suicidar-se. Então nós fomos lá, ele fez o teste, deu negativo. Então havia tido um problema no seu exame, uma troca, alguma coisa. Então depois disso ele me abraçou todo feliz, dizendo, graças a Deus eu ia me matar à toa. Então, combata o seu medo. Todos nós temos medos. Medo faz parte da nossa vida. Ele só não pode ser nocivo. Ele tem que ser um medo saudável. Aprender a combater o medo, tá bom? E não tenha medo. Enfrente o seu medo. O pior medo do mundo é o medo de ter medo. Conte comigo. Até o próximo. Não se esqueça de ir lá, dar um like e de preferência se inscrever no canal, tá bom? Um grande abraço. Até o próximo.